Israel Tischler, PSOL, vice de Alcir Martins, do PSOL. O jovem de 23 anos é natural de Santa Maria, mas cresceu em Agudo. Com o propósito de estudar, aos 16 anos, Tischler mudou-se para Santa Maria. Cursa Ciências Econômicas na Universidade Federal e trabalha no comércio local. Tem ligação com o movimento estudantil. Esta é a sua primeira candidatura, junto de Alcir Martins, do PSOL. Olá, muito obrigado pelo espaço. Para nós, o PSOL, esse espaço é importantíssimo, visto que temos pouco tempo de TV e rádio e pouco dinheiro, então isso fortalece muito um debate democrático e horizontal. Nós do PSOL acreditamos que não existe uma pauta única que resolva os problemas da cidade. A cidade é um organismo complexo, é um organismo vivo, que todas as pautas acabam se interrelacionando em maior ou menor grau. Se a pessoa tentar dizer para ti que o problema é a saúde, ou o problema é a educação, ou ela está te mentindo, ou ela não enxerga a complexidade da cidade, ou até mesmo os dois. Nós do PSOL acreditamos que a principal tarefa que essa eleição nos coloca é de colocar as pessoas no governo da cidade. Não de apenas a gente institucionalizar figuras e acreditar em pessoas que possam resolver os nossos problemas e pessoas que principalmente não vivem os nossos problemas. Então, por isso, a gente tem que rumar para um processo mais democrático, para os conselhos populares de bairro, onde as pessoas possam decidir quais são os problemas reais da sua comunidade, para onde vai o dinheiro que entra na prefeitura e também, principalmente, que as pessoas se utilizem desses espaços para fortalecer a política local, porque esse é o nosso principal desafio. A partir do momento que a gente conseguir com que as pessoas participem da política local, a gente vai conseguir rumar para uma sociedade bem mais democrática e horizontal, que é isso que o PSOL tenta trazer. Então, também é muito importante a gente pontuar outro processo que, visto o nosso problema orçamentário da cidade, que sempre os candidatos dizem que não temos dinheiro ou que falta dinheiro para alguma coisa, a gente acha que é muito importante os candidatos terem a real dimensão também dos seus próprios salários. Como a gente vai falar em pagar o piso para o professor, falar em valorizar o trabalhador local se a gente segue engordando nossos bolsos com 20 mil reais? Isso é desumano, isso é rir da cara das pessoas da cidade. A gente acredita que o salário de um prefeito, de todo executivo, ele deve ser com base no DIEESE, que é um departamento de estatística intersindical que faz um cálculo mínimo de quanto seria o salário das pessoas, que hoje gira mais ou menos em 3.900. Para a gente, só cortando isso e estabelecendo essa base em 3.900, nós conseguiríamos realizar uma economia de mais ou menos 2 milhões por ano. Esses 2 milhões eles iriam diretamente para a cidade definir as suas prioridades através de um orçamento participativo. Então, mais ou menos é isso. A gente tem que encaminhar para um processo onde as pessoas consigam entender a complexidade da cidade e principalmente se aprofundar nelas. Isso faz com que a gente viva a cidade, com que a gente realmente resolva os problemas da cidade. E não apenas acredite que eu ou qualquer outro candidato vai vir com uma solução pronta para um problema que a gente não vive. Então, esse é o principal compromisso do PSOL. A gente passa por um momento onde tanto o governo estadual quanto o governo federal faz chacota com a nossa cara. É um espaço onde tanto o governo estadual, talvez a principal pauta que a gente tenha hoje, que é o piso dos professores, é um piso que não é pago. Como a gente vai realmente construir uma escola de excelência, uma escola pública onde seja a primeira opção das pessoas, se o nosso próprio governo estadual não se compromete a pagar o piso dos servidores? É o mínimo que a gente pode fazer. O governo nacional também, cada vez mais, ele acaba cortando projetos de setores sociais importantíssimos para as nossas pautas. Ele acaba afrontando os direitos dos indígenas, dos negros, das LGBTs e de todas as minorias, cada vez mais colocando essa parcela da sociedade contra boa parte da população. Então a gente entende que é muito difícil na configuração política atual que a gente vive, que é de um golpe de Estado, que a gente vai realmente conseguir ter um diálogo honesto com essas pessoas, porque principalmente para a gente parece que essas pessoas não têm esse interesse real em governar para a gente. Elas têm os interesses de acabar mantendo a mesma lógica.
A mesma lógica de engordar os bolsos de quem já tem e tirar dos que não tem. A gente pode olhar que isso, a gente pode fazer um paralelo com isso com as dívidas tanto do Estado quanto da nação. A parcela da dívida pública que hoje vai destinada aos cofres, e principalmente dos bancos e de empresários, é quase 50% do que a gente produz. Isso prova para quem a gente está governando. Isso coloca a gente numa situação de perceber como isso se realiza dentro de um contexto de uma política maior. Vejam bem, a gente não tem um transporte público de qualidade, a gente não tem escola, a gente não tem um posto de saúde que funcione. Aonde está o dinheiro? Esse é o problema. Isso que a gente vê que o governo que está posto hoje, ele é um governo que realmente não dialoga com as pautas que nós do pessoal trazemos. Então é realmente difícil eu colocar para vocês e de uma maneira que, sim, vamos negociar com pessoas. A gente não pode negociar com pessoa que não quer saber da gente. A gente tem que ser firme nas nossas posturas, ao mesmo tempo que a gente tem que apontar para o horizonte que a gente quer. E isso perpassa muito por ser firme nas nossas propostas, por não dialogar com esse tipo de políticos. E hoje a situação nacional que está posta é essa, ao mesmo tempo que existem levantes nacionais importantíssimos, desde a questão de direitos humanos, quanto à própria questão da dívida pública que eu elenquei, e esses movimentos sociais, os movimentos de rua que realmente constroem, assim como nós, as pessoas que vivem a cidade, os movimentos que a gente quer dialogar. Esses sim vivem a cidade, vivem o estado e vivem o país e têm capacidade real de interferir e de colocar para a gente soluções para a situação que está posta. Então é mais ou menos esse que vai ser o nosso modelo de diálogo. Eu e o Alcir, a gente acredita ser a melhor possibilidade para essa cidade porque a gente parte de uma construção verdadeiramente democrática. E a gente aponta temas que são temas reais às necessidades das pessoas. Eu vou começar com a questão do transporte público, onde a gente tem um transporte que é caro, lento e cada vez mais caro. Como a gente realmente vai ocupar a cidade e fazer com que as pessoas vivam a cidade se as pessoas têm que pagar para andar por ela? Para nós do PSOL, isso é uma questão muito simples. O transporte tem que ser municipalizado. As pessoas têm que poder andar pela cidade e ir de um lugar a outro de uma maneira gratuita. Isso vai fazer com que elas ocupem a cidade. E ocupar a cidade é muito importante, porque quando a gente ocupa a cidade, a gente tem uma cidade mais segura, sendo que a gente fala muito em segurança pública, né? E pra gente, segurança pública não é dar um revólver na mão da guarda. Não é pagar a hora extra da brigada, que é um dever do Estado. Para a gente, segurança pública é realmente investir nos setores de risco, investir nas periferias, proporcionar com que essas pessoas tenham uma escola no seu bairro, uma creche no seu bairro, um posto de saúde que funcione, que tenha espaço de convivência e lazer, para que elas possam também se sentir mais seguras. Esse é o tipo de segurança que a gente quer colocar para a cidade. Não é um modelo repressivo. A gente está no 4º país que mais prende no mundo. E ninguém se sente seguro, então o modelo repressivo falhou. Isso é uma verdade, ele falhou, ele não contempla mais os problemas da criminalidade, a criminalidade segue acontecendo. E também outra coisa importante para a gente fugir da criminalidade é a questão dos empregos, eu acredito. A gente fala muito em dar isenções fiscais para as grandes corporações e deixa o micro e pequeno produtor da cidade à margem de tudo isso, sem nenhum aporte legal, em cima de uma mesa desse tamanho com um monte de papel. Como que a gente realmente vai realmente fazer a economia da cidade funcionar se a gente está procurando resolver os problemas fora daqui? A gente tem que acabar com essas isenções fiscais e rumar para um setor que desburocratize e regulamente as micro e pequenas empresas e produtores locais. Só a partir daí a gente vai dar o real carinho que a economia da cidade precisa e tratar ela como um tema sério que é. A partir disso, nós acreditamos que esse é o modelo de cidade que a gente quer. Um modelo de cidade que realmente atenda aos nossos interesses e que realmente pense com a gente. Eu digo com a gente porque eu também vivo tudo isso. Eu pego esse transporte caro, eu enfrento a falta de empregos para a juventude, eu não me sinto seguro na cidade às vezes, e isso é muito porque a gente não consegue discutir esses temas a sério, com muita seriedade. E é nesse processo de seriedade, de democracia radical, onde todas as pessoas decidam os rumos reais da sua vida, que a gente vai conseguir realmente sanar os problemas da cidade. Por isso, é permitido sonhar. 50.